As terras de Arran não são lar apenas de elfos, mas também de antigas raças, como os anões. E aí, galera? Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo, e eu estou aqui para falar do Anões. Esse super quadrinho da Gold Edition, lançado pela Mitos aqui no Brasil em 2019. Esse quadrinho, ele é originalmente da França, da Edition Soleil, eu não sei se é o correto o nome que eu estou falando. Vocês já viram aí as minhas resenhas de elfos, possivelmente, Elfos Volume 1, Elfos Volume 2, e agora eu tô fazendo a resenha de Anões. Anões foi um quadrinho que me surpreendeu bastante, na verdade. Apesar de eu gostar já da raça dos anões, em geral, eu fiquei positivamente muito surpreso com ela através do quadrinho. Ela conta duas histórias aqui, que são Redwyn da Forja e Ordo de Talião. Eu vou começar falando da história do Ortalião, porque eu vou deixar o Redwyn da Forja para depois. Ordo de Talião é uma história de, digamos, um ladino entre os anões. O Ordo é um assassino. E ela é uma história que explora bastante, assim, as minúcias dos povos dos anões, as facções que combatem dentro dela, porque os anões, ao contrário dos elfos, eles não são fragmentados em raças. Eles são como se fossem uma nação única, muito vasta, só que tem diversas facções dentro dela. Então, apesar de ser meio que uma nação unificada, lógico que existem disputas dentro dela. Ao contrário dos elfos, que têm raças separadas e geralmente não tem muitas disputas entre si dentro das raças, né? Elas são mais fracas. O Ordo de Talião, ele mostra essa disputa, inclusive mostrando ordens secretas e ordens de assassinos, esse tipo de coisa. Isso foi uma parte que eu achei bem legal e a arte é fantástica das duas revistas, não tem nem o que se falar, você pode ver aí. É uma arte muito, muito, muito boa e com certeza o que chama mais atenção inicialmente é a arte. Mas no caso dos anões, as duas histórias, eu acho que valem muito a pena, pelo enredo mesmo delas. Do Ordo de Talião é uma história legal, ela em si só eu já achei uma história, no geral, melhor do que qualquer história que eu li nos volumes dos elfos, mas a história do Redwyn da Forja é uma história fantástica. É uma das melhores histórias em quadrinhos de fantasia que eu já li na minha vida, e eu já li um bocado delas, assim. Me lembrou muito as histórias de Dragon Age. Um dos meus jogos prediletos é Dragon Age Origins, porque ele cria umas histórias de origem sensacionais, de acordo com as raças. E uma das mais legais são a dos anões, que tem inclusive duas histórias diferentes. E essas duas histórias parecem muito com aquelas duas histórias, talvez elas tenham sido inspiração para essas histórias. Porque uma é sobre uma história de o crescimento sendo um ninguém, no caso a história do Ordo, e ele ganhando poder através de violência, esse tipo de coisa. E a outra é uma história muito mais complexa sobre relacionamento familiar. E Redwyn da Forja é uma história muito, muito legal, ao ponto assim, de ser uma história emocionante no fim. Ela é uma história sobre relacionamento de pai com filho, é sobre uma coisa assim muito comum, que é do tipo, você cresce achando que seu pai, por exemplo, é um grande herói, é um cara fantástico, e aí quando você tá naquela fase rebelde, você acha que ele é um perdedor, e aí depois quando você fica adulto, você percebe as ações dele, e aí você volta a achar que ele é um herói, esse tipo de coisa. Eu acho que Redwyn da Forja, ela explora esse ciclo, assim, que é muito comum na nossa vida, excelentemente, assim, é fantástico. E ele é um ciclo explorado através da fantasia, através da, tipo, lutas fantásticas, umas histórias muito legais. No caso, Redwyn, ele é um cara que ele quer ser um grande forjador de runas. Ele escreve runas que tornam as armas mágicas. Então, o pai dele era um grande forjador, só que o pai dele se recusava a fazer armas. Ele usava isso para fazer ferramentas e coisas úteis. E o Redwyn via isso como um sinal de fraqueza. Mas aí, quando ele acaba evoluindo e se tornando um dos maiores mestres das runas, né, de criadores de armas, etc., ele acaba percebendo, tendo uma visão diferente de tudo aquilo que estava acontecendo. E sem falar que, assim, essa história tem umas lutas animais, assim, umas lutas muito legais, e o Redwyn é um dos melhores personagens que eu já vi, assim, com certeza eu gostaria de, hoje em dia, se eu jogasse RPG, fazer um anão igual o Redwyn. A conclusão da história dele é fantástica. Das histórias que eu li até agora, desse mundo de fantasia, da Edition Soleil, eu recomendo mais a Anões. Anões é, nossa, muito, muito, muito legal. Eu gostei pra caramba desse quadrinho. E não é só porque eu já acho super legal os anões em geral nos universos de fantasia, mas eu acho que eles são muito bem explorados, muito bem utilizados, de forma bastante única, de forma bastante particular, assim, tentando mostrar as particularidades da raça em si, tipo, coisas bem únicas deles, e ao mesmo tempo criar uma história que você consegue se relacionar. Ambas as histórias são boas pra isso, mas Redwyn é uma das melhores pra mim. Então é isso, essa foi minha resenha sobre anões. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Não se esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.